Você está querendo escrever uma boa história de ficção científica, mas não sabe como começar? Esse é o primeiro vídeo de uma série chamada Como Você Pode Escrever uma Boa História de Ficção Científica. Nesse vídeo vamos falar sobre como ter uma grande ideia é importante, e que ter uma grande ideia pode ser mais fácil do que você imagina. Seja bem-vindo ao Te Conto, o seu canal de ficção científica. Meu nome é Peu e eu estou falando da Terra. Eu recebi algumas mensagens pedindo para eu falar sobre como escrever boas histórias de ficção científica. Olha, eu não sou especialista sobre o tema e sei que existe um monte de blogs, livros, vídeos e pessoas que falam sobre esse tema com mais propriedade. Mas eu resolvi falar um pouco o que eu penso sobre isso. E vou fazer uma série de vídeos conversando um pouco sobre as minhas conclusões e o que é melhor é que as dicas servem não apenas para a ficção científica, mas para qualquer outro gênero também. Deixa nos comentários se gostou ou não do vídeo, aproveita para assistir outros vídeos do canal e deixa um like para mandar uma mensagem positiva para o YouTube. Você sabe, se não gostar, manda para o espaço. Éder, pega papel e caneta e vem que eu te conto. Encontre uma grande ideia para a sua história. A ficção científica é um ramo da fantasia, então pensa um pouco. Por que uma pessoa, na hora de escolher uma história para ler, quer seja um romance ou um conto, escolhe uma ficção científica e não uma obra mais realista? Talvez essa pergunta tenha várias respostas, mas eu acredito que quando alguém escolhe uma ficção científica é porque ela quer encontrar ideias grandes, ousadas, algo que seja bastante diferente do cotidiano, do ordinário. E na ficção mais realista também não é tão diferente assim, pois quando você escolhe um conto ou um romance realista para ler, você também procura uma grande ideia, uma ideia dramática, sendo que essa ideia no realismo é geralmente baseada nas emoções, nos sentimentos, no bom desenvolvimento do personagem. Não se pode negar que o gênero da ficção científica é um dos que mais se esforçam para apresentar grandes ideias. Será que o homem pode vencer a morte? Será que existe vida em outros planetas? Será que um dia nós vamos fazer contato com esses alienígenas? Será que um dia nós vamos viajar para outras galáxias? Enfim, a ficção científica é a casa das grandes ideias por excelência. E se você se propõe a escrever ficção científica, quer seja um conto de poucas páginas, quer você se propõe a escrever um romance, tire um tempo para pensar o que torna a sua história diferente. O que torna a sua história especial? O que justifica uma pessoa parar a sua rotina para ler aquela história que você criou? Pense qual é a grande ideia que a sua história apresenta e que faz valer a pena alguém trocar uma história realista pela sua história. Os leitores de ficção científica, de forma consciente ou não, vão esperar isso de você. Vão esperar uma grande ideia. Essa grande ideia pode ou não ser original. Ninguém está pedindo para você reinventar a roda, mas já inventaram a roda, então é preciso você fazer com que ela gire bem. Então você não precisa criar do nada, inventar algo totalmente original, mas você precisa entregar uma grande ideia, mesmo com essa ideia que você pegou que não seja tão original assim. Por exemplo, nós aqui no canal fizemos um vídeo sobre Um Lugar Silencioso e Um Lugar Silencioso 2. Esses dois filmes são muito bons para ilustrar o que eu estou dizendo. E a gente vai deixar até num card para você assistir a esse vídeo se você quiser. Então pensa um pouco, quantas histórias de invasão alienígena você já viu? Dezenas ou até centenas. Mas ainda assim, Um Lugar Silencioso consegue apresentar uma grande ideia. No meio de uma invasão alienígena, de ETs que caçam pela audição e são muito bons nisso, uma família precisa sobreviver sem fazer nenhum barulho e o que é pior, eles têm crianças pequenas e também tem uma mulher prestes a entrar num trabalho de parto. É a grande ideia que se espera. E o que é interessante nesse filme específico é que ela é apresentada logo no início. Logo no início do filme você já vê, já é jogado nesse mundo onde ninguém pode fazer barulho. E aí você consegue ver que entregar uma boa ideia é importante, e se você puder fazer isso o mais rápido possível, é melhor ainda. Se você estiver escrevendo um livro, entregue essa grande ideia no primeiro capítulo. Se a sua história for um conto, entregue essa grande ideia nos primeiros parágrafos, ou quem sabe na primeira frase. E aí a gente também tem um exemplo para mostrar isso aí. Como que a gente pode mostrar uma boa ideia, uma grande ideia,
já na primeira frase de uma história, de um conto ou de um livro. O livro A Metamorfose, de Franz Kafka, é um grande exemplo do que eu estou dizendo. A história começa com a seguinte frase: quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Use a Metamorfose de Franz Kafka como modelo e mostre sua grande ideia o mais rápido possível. Faça que nem Kafka, ele fez isso logo na primeira frase do livro. Talvez você possa agora estar se perguntando, mas de onde eu posso tirar uma grande ideia? Como eu posso me inspirar para ter uma grande ideia? A melhor maneira de você se inspirar para escrever uma história de ficção científica ou de qualquer gênero é ler histórias, consumir material, obras sobre aquele gênero específico. É muito bom ler, é muito bom assistir filmes e assistir também séries. No caso, a gente está falando aqui de ficção científica, então é importante você mergulhar nesse gênero. Mas se for outro gênero que você está escrevendo, consuma obras desse gênero. E aí você vai ter ideias para você poder saber o que funciona e o que não funciona naquele gênero. Você precisa mergulhar no gênero. Agora pense no último livro ou último filme que você realmente gostou. Eu aposto que ele tinha uma grande ideia, uma premissa instigante, e foi por isso que você gostou dele. Então, escrever uma boa história de ficção científica ou de qualquer gênero começa com uma grande ideia, na minha opinião. Mas a grande ideia é só o começo. Muitas histórias promissoras afundaram, mesmo tendo grandes ideias. Então, agora que você sabe a importância da grande ideia, o que mais uma história precisa para ser uma boa história? Um personagem principal cativante. E na próxima semana vamos falar um pouco sobre os medos e as motivações do personagem principal. E aí, concorda que a ficção científica precisa de uma grande ideia? Deixa nos comentários o que você pensa sobre isso. Deixa um like e confere se você está inscrito ou não. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar. Isso vai ajudar a pessoa, vai ajudar seu amigo e vai ajudar a gente também. Então, se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Se não gostou, manda para o espaço. Vem que eu te conto.